E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor do Parabólica. Hoje é para a gente falar sobre blocos econômicos, principalmente quando a gente fala de zonas livres, né, de livre comércio. Vai ser bem interessante porque a gente tem algumas modalidades, a gente tem alguns modelos e a gente vai trazer alguns exemplos. Vai ficar muito mais fácil para você fazer a sua prova, fazer aí, até mesmo para redação, não é isso? Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. Lembrando que nossas referências estão aqui na descrição e os links das minhas redes sociais também. Então já se inscreve no canal porque tem conteúdo pra caramba aqui no canal de história, de filosofia, de sociologia, de conhecimentos gerais. Vamos lá então começar? E é simples, a gente já começa com o conceito geral, do exemplo mais simples até o mais complexo. Zona de livre comércio. Pronto. Eu acho que o nome é muito explicativo. Zona de livre comércio é quando um grupo de países se unem para definir o livre comércio entre eles. É simples, é só por uma questão comercial, tá? Para definir o livre comércio entre eles, né? Tanto com relação à importação ou exportação. Acho que o maior exemplo que a gente tem hoje desse modelo mais simples de zona de livre comércio é o que foi criado lá nos anos 90, que é o NAFTA, certo? Inicialmente era uma zona de livre comércio só entre Estados Unidos e Canadá, depois entrou o México, e aí foi criado o NAFTA, e atualmente o NAFTA foi substituído pela USMCA, que é o United States México Canadá Agreement, que é o acordo entre Estados Unidos da América, México e Canadá. Então basicamente é simples, é uma zona de livre comércio entre esses três países, sem muita enrolação em relação a produtos importados ou exportados. Agora, nesse caso especificamente, existem críticas a uma zona de livre comércio nesses moldes. Essa crítica se faz principalmente quando se trata de uma zona de livre comércio entre países desenvolvidos, como aí a gente está falando que é o caso dos Estados Unidos e do Canadá, mas principalmente os Estados Unidos, utilizando esse exemplo que a gente já está falando, e o caso do México, que é um país que é um processo de desenvolvimento, tá? A gente fala de subdesenvolvido, mas um país aí em desenvolvimento, né? Ou emergente, como vocês quiserem chamar, dependendo aí da situação, você pode colocar o México em um ponto ou outro. A questão é que, de fato, o México é muito mais necessitado, mais carente do que os Estados Unidos. Então, numa zona de livre comércio pária entre todos, os Estados Unidos é o que menos tem a perder e é o que mais, na verdade, ganha em cima disso, porque ele pode exportar os seus produtos tranquilamente para outros países, como o México, sem imposto, e quando ele vai comprar algum produto mexicano sem imposto também, como ele é um país desenvolvido, você tem menores perdas. Então existe essa crítica sobre a zona de livre comércio. E, na verdade, ela acaba sendo desigual dependendo dos países que compõem essa união. Agora, existem algumas modalidades de zona de livre comércio, porque a gente falou aqui de uma zona de livre comércio básica, tá? A mais direta possível. Agora, existem algumas formas de zonas de livre comércio que você tem algumas peculiaridades. A gente falou isso no vídeo recentemente, essa semana, sobre a União Aduaneira, a gente falou do Mercosul, então é isso também. União Aduaneira. É uma zona de livre comércio entre as partes envolvidas, entre os signatários, os países que assinaram essa zona de livre comércio, só que é estabelecida por essa zona de livre comércio uma tarifa externa comum, tanto para exportações quanto importações. O que significa isso? O que representa isso na prática? Que os países ligados a essa zona, tá? Essa união, na verdade, aduaneira, eles estabelecem uma taxa igual, uma tarifa comum entre eles para exportar produtos para fora dessa união ou importar produtos. O objetivo disso, eu falei no vídeo do Mercosul, o objetivo disso é equiparar estruturalmente os países envolvidos. E o exemplo, como a gente acabou de falar, é o Mercosul, que compõe em ordem alfabética, inclusive, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e Venezuela, mas é a Venezuela que se encontra na atualidade suspensa. O Paraguai já esteve suspenso em um determinado momento, com
com presidências de 6 em 6 meses rotativas de acordo com a ordem alfabética. Então você tem Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Então existe uma tarifa externa comum para exportações e importações, tá bom? Eles definem isso. Existe uma outra modalidade também que tem as suas especificidades, que a gente chama de mercado comum. E o que é o mercado comum? Ele estabelece políticas próprias comuns entre os signatários, entre os países membros, em relação a serviços prestados, capitais e pessoas. Então há trânsito de pessoas em relação a trabalho. Uma pessoa pode trabalhar num país vizinho, por exemplo, prestar serviço para um país vizinho, por exemplo, tá? De forma livre. Então é o que a gente vai chamar de mercado comum nesse caso. Um exemplo interessante que a gente tem aqui é o COMESA, que é o mercado comum da África Oriental e Austral, que contém aí 19 estados membros. Lembrando que a África é um continente gigantesco, e o COMESA foi assinado, teve o seu início em 1993. Então você tem esse trânsito de pessoas, prestação de serviço e tudo mais. A União Europeia, ela também tem um pedaço ali, uma parte que é importante de mercado comum, só que ela vai um pouco além. Então um pedaço da União Europeia tem isso. Vocês já ouviram falar sobre trânsito de pessoas na União Europeia, de uma pessoa que presta um serviço numa cidade vizinha que ultrapassa a fronteira, que vive em outro país, mas na verdade de forma oficial, inclusive. Então você tem também na União Europeia, só que a União Europeia ela vai se encaixar num modelo maior, que é o que vem daqui para frente. Por fim, como eu falei para vocês, que é do menos complexo para se entender até o mais complexo, mas eles não são difíceis, logicamente, é o que a gente vai chamar de união econômica e monetária. Então entrou um conceito aí que é o monetário aí importante para a gente. O que é isso? Aí a gente está falando de uma aglutinação, de um arcabouço de todas essas outras modalidades de mercado de livre comércio que a gente teve até agora, que a gente viu até agora. Então a gente tem a eliminação de tarifas alfandegárias entre os países membros, circulação de pessoas, serviços, capitais, tudo isso que a gente falou, inclusive muito do que se tem no mercado comum. Só que aqui a gente tem uma política monetária, uma unificação monetária comum, igual. E aonde que nós temos isso? Nós temos na União Europeia. Então a União Europeia é o único exemplo que a gente tem no mundo, até então, acho que se eu não me engano, onde você tem a união econômica e monetária. Na Europa se trabalha com o euro, a zona do euro. Eu tenho um vídeo aqui, vocês podem procurar no canal, eu deixo linkado no card aqui. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre a União Europeia. Nos tempos que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, esteve na União Europeia, ela não está mais, teve a questão do Brexit, que ainda tem resquícios do Brexit aí, mas a Inglaterra era um dos poucos exemplos que a gente tem que não aderiu à zona do euro. Participava da União Europeia quando era, mas mantinha a sua própria moeda, a Libra, certo? Mas, no geral, nós temos a zona do euro. Se a gente parar para pensar após a Segunda Guerra Mundial, anos 60, anos 70, começa a vir à tona essa questão da União Europeia. O que você tinha antes eram cada país, você tinha até alguns exemplos de uniões, mas eram mais no ponto de vista político. E a União Europeia ela coloca, a partir dos anos 70, 80, começa a colocar a questão da zona do euro. Então, se você tinha antes o marco alemão, o franco, você tinha outras moedas, aí passa a ser tudo na zona do euro. Entrou na União Europeia, também há um acordo para o condicionamento à zona do euro, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido cada modalidade de livre comércio aqui, de zonas de livre comércio. Eu vou ficando por aqui, amo vocês de coração, grande beijo, fui!